Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante, uma daquelas que mudam a forma como a gente enxerga o mundo, direto da mente do grande mitólogo Joseph Campbell. Vamos usar o livro Mitologia Oriental como nosso mapa. E tudo começa com essa pergunta. Parece simples, né? O tempo é um círculo ou uma linha reta? Mas por trás dela existe uma divisão, uma fratura profunda na história do pensamento humano. De um lado, a ideia de ciclos que nunca terminam. Do outro, uma história com começo, meio e um fim bem definido. Então, nossa primeira parada é no Oriente. Vamos explorar uma visão de mundo que é toda construída em cima do mito do eterno retorno. Pensa só, nessa perspectiva não existe nada realmente novo. O sol nasce e se põe todo dia. As estações vêm e vão, sempre na mesma ordem. O tempo é como uma grande roda que gira sem parar. E dentro dessa dança cósmica, o esforço de uma pessoa só, o indivíduo, acaba sendo menos importante do que simplesmente cumprir o seu papel no grande ciclo da vida. E olha, essa citação do Bhagavad Gita é perfeita para ilustrar isso. A vida de uma pessoa é vista como uma roupa, um recipiente temporário para uma consciência que é eterna. O corpo se desgasta, é descartado, mas a essência continua, ciclo após ciclo. Então, a grande sacada aqui é essa. O foco sai do eu, essa identidade que um dia vai morrer, e vai para a força da vida que continua para sempre. A identificação não é com a folha que cai da árvore, mas com a própria árvore, que sobrevive ao inverno e floresce de novo e de novo. E, em muitas culturas antigas, esse conceito era encenado através de rituais de sacrifício. Agora, o que é fascinante aqui é que isso não era visto como um ato de crueldade. Pelo contrário, era uma forma de devolver a energia da vida para sua fonte divina para garantir que a roda continuasse a girar e que o mundo continuasse a existir. Mas, enquanto tudo isso acontecia, do outro lado do planeta, uma história completamente diferente começava a ser contada. E é aí que o contraste entre essas duas visões de mundo fica gigantesco. Agora a gente viaja para o Ocidente. Aqui, o tempo deixa de ser uma roda e se torna uma flecha. Uma flecha tirada por um deus com um ponto de partida claro e um alvo final. A grande virada acontece lá na Suméria, por volta de 2350 a.C. O rei, que antes era encarnação do divino, agora é visto como um servo do divino. Essa separação entre o humano e o sagrado, ela muda tudo. O objetivo não é mais se identificar, se fundir com o divino. Agora o objetivo é se relacionar com ele. E essa ideia de uma luta cósmica, que muito provavelmente começou com o profeta persa Zoroastro, transforma o mundo num grande drama moral. Não se trata mais de aceitar o ciclo como ele é. Agora, existe um dever de lutar ativamente para consertar um mundo que é visto como imperfeito, corrompido. E esse mito, que é super poderoso, essa ideia de progresso, de uma luta do bem contra o mal, ele vai se espalhando e se transformando, moldando as grandes religiões ocidentais. A história, de repente, ganha um propósito, uma direção e uma conclusão que promete ser épica. Ok, então até agora a gente tem, de um lado, uma mitologia de ciclos eternos e aceitação, do outro, uma de luta, de tempo linear, de progresso. Parecem opostos, né? À primeira vista, elas não poderiam ser mais diferentes. Uma olha para dentro, para a eternidade da alma, a outra olha para fora, para os eventos da história. Mas, e se não for bem assim? É aqui que a análise do Joseph Campbell fica simplesmente genial. E se essas duas visões de mundo, que parecem água e óleo, na verdade, tivessem brotado da mesmíssima fonte? A tese dele é que ambas as tradições nasceram dos rituais das primeiras cidades-estado lá do Oriente Próximo. Lembra daquele mito primordial que a gente viu, onde os reis eram vistos como deuses e eram ritualmente sacrificados para garantir a vida do povo? Pois é, a raiz é a mesma. E para explicar como esses dois caminhos se separaram a partir dessa raiz única, o Campbell usa uma metáfora fantástica, a do Jardim do Éden. É como se o Oriente tivesse comido da árvore da vida, sabe? E com isso abraçou a eternidade, os ciclos, a aceitação do ser. Já o Ocidente, por outro lado, teria comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e com isso escolheu uma vida de luta, de propósito e de uma enorme responsabilidade moral. E aqui a ideia se fecha de um jeito brilhante. Não são duas árvores diferentes. São dois galhos que nascem de um mesmo tronco. As duas grandes tradições da humanidade estão conectadas pela base, oferecendo tipos diferentes de sabedoria, mas que vêm da mesma fonte da experiência humana.
Elas não se excluem. Na verdade, elas se complementam. E aí o Campbell nos deixa com uma provocação. Ele diz que o nosso tempo, o mundo moderno, é a primeira vez na história em que a gente tem a chance real de fazer isso, de provar dos dois frutos, de integrar a sabedoria oriental da aceitação com um impulso ocidental para o progresso. A grande questão que fica no ar é: o que será que pode nascer dessa união?